Hein? Que é visita guiada, não. Não, é só esperando a professora Regina Abreu, só diz isso. Que mal. Onde está?
E respondo todas as áreas técnicas. Pela biblioteca, pelo arquivo, os documentos textuais, iconográficos, filmes e pelo acervo de conservação, que é a parte da museologia, que é o acervo etnográfico. O museu possui esses 4 grandes acervos, o material etnográfico, com 16.000 objetos etnográficos em suas reservas técnicas, o acervo textual com 824.000 documentos históricos do SPI, que é o Serviço de Proteção aos Índios, que deu origem mais tarde à FUNAI, da Comissão Rondon, que também antecedeu o Serviço de Proteção aos Índios, da Comissão Brasil Central, que também foi uma comissão aberta na década de 50 para mapeamento do centro-oeste brasileiro, e do próprio fundo do Museu do Índio, a partir da sua criação em 53. E esse acervo documental, ele não tem só documentos em papel, mas tem filmes e tem fotografias. E são esses acervos técnicos do museu possui. O museu possui 2 exposições, uma de longo prazo, esta que vocês vão conhecer hoje foi montada em 2005, e esse ano é o último ano dela. E uma exposição na parte inferior do prédio,
que nós chamamos Espaço Museu das Aldeias, porque esse ambiente é voltado para uma exposição pontual sobre um determinado grupo, cuja curadoria é sempre de um pesquisador que esteja envolvido com essa etnia. Essa exposição que ocorre aqui, ela abrange o museu de uma maneira mais completa. Então, parte desse assunto que é discutido nesse Museu das Aldeias, ele é visto na testeira do museu, que são essas fotos que vocês estão vendo aqui. Ela aparece no muro do museu, que é outro espaço expositivo, e numa galeria de arte, onde a gente seleciona talvez o objeto mais significativo do grupo para exibir e depois acompanha uma exposição de venda, que acontece na loja. Então, no momento, nós estamos trabalhando com os índios Carajá. Eles foram eleitos para serem exibidos no período de comemoração do mês do índio, que é abril, né? O dia do índio é dia 19, e a gente, durante todo o mês de abril, faz essa comemoração. Então, os índios Carajá tiveram aqui montar essa exposição, isso também é importante, porque os índios participam da montagem da exposição, é um acordo feito entre o museu, o curador e os índios. Eles se apresentam no museu e eles participam de tudo isso. Essas fotos que vocês veem aqui foram tiradas por eles, e as fotos que vocês veem no muro são as fotos também tiradas por eles sobre o tema que eles exibem nessa exposição. E a loja só está no momento vendendo objetos Carajá. E o objeto eleito foi as cerâmicas. Né? Esse grupo especial, eles trabalham muito bem plumária, vocês vão ver isso na exposição. Eles trabalham cestaria, mas elegemos a cerâmica. Por quê? Porque hoje existe uma legislação que a comercialização de plumária e de alguns produtos feitos de fibra natural, né, estão protegidos por lei, em decorrência de serem pedaços da fauna ou da flora. Né? Então, algumas árvores, alguma vegetação que está estipulada pelo IBAMA, né? Ela está relacionada pelo IBAMA, está protegida, assim como partes animais, dente, garra, pelos, plumas. Então, esse tipo de objetos a gente exibe na exposição, mas a gente não comercializa. Né? Cerâmica estaria isento dessa relação, né, de proibição feita pelo IBAMA, então ela está em exibição nesse momento. A exposição de longo prazo, em média, dura 5 anos. E esse ano, de 2005, nós montamos uma exposição sobre os povos do Oiapoque. São 3 grupos indígenas que vivem na região do Oiapoque, que é a divisa entre o Brasil e as Guianas. Eles também, os índios daquela região, estiveram aqui e participaram da montagem dessa exposição. A ideia do museu é sempre montar exposições pontuais sobre os grupos, para que você perca, sabe, essa ideia de um índio mais genérico que as pessoas têm. As pessoas sempre partem do princípio que nós só temos uma etnia, ou que todas as etnias são iguais. Não é bem assim. O Brasil tem 270 etnias, né? Você tem mais de 350 línguas sendo faladas, umas em troncos, a maioria em troncos, então você vai ter vários grupos que vão falar Gê, vários que vão falar Tupi, vários que vão falar Caribe, mas você tem o que nós chamamos de língua isolada. Por um acaso, esses índios que estão sendo exibidos agora, os Carajá, eles falam Carajá. Tá? Eles não estão incluídos em tronco linguístico nenhum. Então nós somos um país, né, de polilínguas, poliétnico, né? E isso é importante, porque essa diversidade, essa diferença, né, é que faz também da gente uma identidade tão singular.
E a ideia do museu é apresentar isso, essa singularidade de cada grupo, o rosto de cada um desses índios, né? E mostrar, né, para o público, né, o quanto é importante, como eles estão distribuídos no território nacional. É importante também que vocês saibam que o único estado do Brasil que não tem índio é o Piauí. Todos os outros nós vamos encontrar alguma etnia, né? Etnias que nós já chamamos mais de florestas e etnias urbanas, aquelas que estão mais próximas às cidades. Bem, falando isso, a gente pode falar um pouquinho da criação dessa instituição, que é o Museu do Índio. O Museu do Índio, ele nasceu, foi criado em 1953. Nós estamos aí fazendo quase 60 anos de existência. Com isso, nós somos uma instituição muito contemporânea. Nosso acervo é contemporâneo. E para vocês que são da área de museologia, essa formação é interessante, porque as pessoas também sempre estão com a ideia de que você está com um acervo muito histórico, muito do passado, do século XIX, do início do século XX. E não é o nosso caso. Nós estamos coletando material na década de 50 e coletando até a data de hoje. Esses índios Parajá que estiveram aqui venderam para a gente uma coleção maravilhosa. E isso é muito bom para a instituição e bom para os frequentadores, porque vão ter sempre acesso aos objetos mais atuais, as inovações que esses grupos estão propondo, né? Porque nenhuma sociedade ela é estática, ela vai trabalhando e essa interação com outros grupos indígenas e com a nossa própria sociedade fazem que novas criações sejam feitas, não só para eles mesmos, mas como uma demanda para fora, uma necessidade para fora. Sempre buscando ou procurando respeitar os seus padrões mais tradicionais. Isso também é importante. Então esse acervo, né, sendo um acervo contemporâneo, ele também, por ser um museu também muito jovem, o museu consegue abranger todas as etnias. Então nós temos coleções representativas de todas as etnias do Brasil. O rodízio dessa coleção ocorre exatamente nessas exposições de curta duração e nas exposições de longa duração. Mas essas exposições também são uma grande oportunidade do museu adquirir novos acervos. Para que vocês tenham ideia, a exposição do Oiapoque tem 392 peças exibidas, sendo que só 17 são do acervo histórico do Museu do Índio. O restante foram feitas para essa exposição. E nesse retorno, nessa busca dessa exibição, você também faz com que o grupo retorne algumas das suas tradições que às vezes estão adormecidas, né? Não esquecidas, mas estão lá. No caso do Oiapoque, a cerâmica desse grupo já não vinha sendo feita e eles fizeram essa cerâmica só para essa exibição. Né? No caso dos Carajá, algumas coisas também, alguns objetos, principalmente os plumários, né, estavam meio adormecidos e eles, né, fizeram questão de fazer uma gama razoável de objetos de plumário para essa exibição. Na realidade, ela foca muito nessa beleza, né, plumária que caracteriza tanto os nossos índios. Bem, partindo novamente do museu, né, ele pertence atualmente à Fundação Nacional do Índio, que atua em todo o território nacional. É uma instituição, a FUNAI, assistencialista, ela não está voltada para uma atividade cultural e o museu se singulariza também dentro da própria FUNAI, né, porque ele é um órgão cultural dentro de um órgão assistencialista. As dificuldades, quais são? Temos as dificuldades da interlocução ser um
pouco mais atravancada, porque você falar de cultura dentro de um órgão que está promovendo demarcação de terra indígena, proteção dos índios que estão ameaçados por grupos de garimpeiros, de madeireiros. Você está falando de cultura dentro de um ambiente que as pessoas estão mais preocupadas com a sobrevivência desses grupos, né? Sempre tem um ruído na linha. Mas, por outro lado, como somos os únicos dentro da FUNAI, temos todo o carinho, todo o respeito, todas as propostas que são colocadas de uma maneira geral, não nos falta verba, né? Então o museu, ele, nesse sentido, ele está muito bem. Nós temos condições, o museu tem condições de fazer tudo isso. O museu publica demais, só até agora, em abril, o museu já teve 8 publicações, né? Depois eu até vou procurar algumas para distribuir para vocês, todas voltadas para a área de etnologia, né? Tanto de autores internos, de pesquisadores do museu, como de pessoas de fora. O museu tem fôlego para montar exposições, nós montamos, essa é a primeira desse ano, estamos com uma proposta para setembro de falar dos índios Eriquipatza, que é do Mato Grosso, estamos com uma proposta para novembro falar dos Caritiana e Tirió, e para dezembro uma exposição de longo prazo só sobre Missão. O museu também tem fôlego, né, para manter todas as suas áreas técnicas. Hoje vocês não vão ver isso, mas numa outra oportunidade. O serviço de conservação, que responde por todo o acervo etnográfico, teve todo o seu mobiliário modificado. Nós temos 3 reservas técnicas e as 3 ganharam novos equipamentos, arquivos deslizantes, toda uma iluminação, toda uma climatização, né? Toda uma preparação, primeiro, para poder conservar melhor esse acervo de 16 mil objetos, como para abrir espaço para essas coleções que nós estamos sempre adquirindo. E essas próximas exposições que eu acabei de falar, né, sobre os Eriquipatza, Caxiuana, Tirió, e a próxima sobre Miçanga, que aí vai abranger várias etnias, né, elas também vão trazer acervo. E esses acervos não são só objetos, eles trazem um acervo grande de imagens, em fotografia, em filme, em conteúdo linguístico. O museu tem um projeto muito grande com a Unesco de mapear todas as línguas e fazer um registro em banco de dados de todas elas, que é uma preocupação muito grande dessa perda, porque muitos indivíduos indígenas já não falam a sua própria língua, então você tem que fazer esse registro, né? E tentar também de alguma forma incentivar que eles se mantenham. Então, você tem que abrir espaço num lugar tão pequenininho, né? Porque nós somos mínimos, então tudo nosso é assim pequenininho. Então eu convido a vocês, né, a conhecerem inicialmente a exposição sobre a foto. Pode falar. No momento da exposição, eles fazem os objetos para serem expostos. Esses objetos, eles ficam no museu depois da exposição. A gente compra tudo, ficou aqui. Esses, não só eles confeccionam aqui, como eles trazem isso, né? Agora mesmo os Carajá vieram, eu estou com uma sala ali que é só acervo Carajá. Na minha sala de trabalho também só tem acervo Carajá. Vocês vão ver na exposição um pouquinho desse acervo. Agora é importante também colocar o seguinte: como vocês são da área de museologia, os projetos que a gente chama expográficos, né, de desenhar a exposição, elaborar a exposição, não parte do serviço de conservação do Museu do Índio, tá? O museu tem como política chamar um curador que senta com um designer que é contratado pelo museu, não é da casa, e ambos fazem o projeto expográfico. Esse projeto expográfico, ou museográfico,
Eu prefiro expográfico porque não parte da museologia, não parte de museólogos. Passa pelo serviço de conservação e pela mão dos museólogos. Na casa existem 3. Sou eu, a Maria José e a Lúcia. Né? E existem outros museólogos que são prestadores de serviço, são mais 4. Esse projeto passa por nossas mãos e a gente avalia se ele pode ou não ser exibido. Mas qual é a avaliação? A avaliação é com relação à conservação desses objetos. Se as vitrines propostas têm segurança, se ela tem iluminação adequada, se a sala está com uma iluminação adequada, a gente estabelece a temperatura, tá? Faz o controle da umidade desses ambientes. Então a museologia no Museu do Índio tem por tarefa, por função fazer isso, e não fazer a parte de exibição. Então o que vocês vão ver, a expografia, não é criação da museologia do Museu do Índio. Então, pode ser até que também tem alguns problemas, e a gente percebe, mas o respeito ou o ponto dado àquilo ali é do curador da exposição, tá? Que normalmente assina as exposições do Museu do Índio antropólogos que já têm o seu nome reconhecido, né, no cenário nacional. No caso da exposição de cima, ela foi assinada pela Lux Vidal. Se vocês forem procurar ver da área de antropologia, uma pessoa ex-professora da USP, com vários livros editados, com vasta pesquisa entre os índios Caiapó, e depois, mais tarde, ela partiu. Ela já tinha esgotado o assunto entre os Caiapó, ela partiu para os povos do Iapó. Então isso aqui é o final de uma pesquisa da Lux Vidal. Isso é interessante, né, assim, que nós estamos trabalhando no curso exatamente essas relações da museologia com as outras áreas do conhecimento, né? Então a gente trabalhou com os museus históricos, como nos museus históricos é sempre necessário o historiador, né? Porque o museu histórico ele vai dialogar com a historiografia, né? Então quer dizer, não basta pensar um projeto expográfico para fazer uma exposição no museu histórico. Tem que também estar dialogando com a área de conhecimento da história. Um museu como o Museu do Índio, né, que a gente chama de museu etnográfico, né, um museu etnográfico, um museu antropológico, ele vai estar dialogando com os antropólogos, né? Então isso é importante para vocês verem, quer dizer, eu costumo dizer que a área da museologia é muito interdisciplinar, né? Quer dizer, os museólogos em geral têm essa abertura, né, para dialogar com as outras áreas. E cada museu, dependendo do seu direcionamento, ele vai dialogar mais com uma determinada área. Então, vocês vão ver realmente, assim, eu acho que é uma opção bem interessante, porque a gente vê exposições muito diferentes, dependendo da curadoria. Do olhar né? do curador. Então, e a gente vê um diálogo muito intenso, os antropólogos vêm aqui, pesquisam, estudantes de antropologia, tem cursos também que são feitos aqui, né, assim, dessa antropologia indígena. Então o museu está muito ligado a essa discussão. Eu acho que um museólogo aqui ele tem que conhecer antropologia. Bastante. Né? Tem que conhecer antropologia. A Ione fez um mestrado e um doutorado lá no museu, no Memória Social, no programa de Memória Social. Ela estudou bastante o Darcy Ribeiro, depois o início da formação aqui do Museu do Índio, toda a história, né, do Serviço de Proteção Índio, até redundar nesse museu. Né, e todo o diálogo dela foi com as teorias antropológicas, né? Então eu acho que isso a gente está passando um pouco por essas categorias de museu, né? Depois do museu etnográfico a gente vai para o museu de arte, né? Então tentando ver esses diálogos. Como é que cada um se organiza, né? Que ele se estrutura, né? Aqui é assim.